Me obrigaram, meus amigos. Eu fui obrigado a assistir Hazbin Hotel. Você conhece essa animação? Você gosta? Comenta aí pra mim. E ô animaçãozinha polêmica, né? Os crentes vão à loucura. Eu não queria muito falar sobre essa parte religiosa não, mas meio que é impossível não comentar sobre isso, porque Hazbin Hotel é uma animação baseada em alguns elementos da Bíblia. Sinceramente, eu não vejo isso como problema e eu acredito que os crentes também não deveriam se importar com isso. Não é como se a série tivesse a intenção de ensinar qual que é a verdadeira história da Bíblia. Mano, a gente tem tipo um hotel gigante no meio do inferno. Mas enfim, meus amigos, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa série. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você tá no Papo Nerd. E a pergunta que não quer calar, o que eu achei, né? O que eu achei dessa série? Sinceramente, a minha relação com essa série foi de amor e ódio. Algumas coisas eu simplesmente amei muito mesmo. Tem muita coisa nessa série que eu amei. E algumas coisas eu odiei com todas as minhas forças. Nesse vídeo aqui eu vou ficar indo e voltando, eu vou falando das coisas que eu gostei e das coisas que eu não gostei tanto. Bom, a série atualmente tem apenas uma temporada, a segunda temporada tá marcada pra estrear no final desse ano. É uma série relativamente pequena, a primeira temporada tem ali 8 episódios com 22 minutos de duração cada um. E eu confesso que essa série me conquistou logo na introdução. Logo de cara eu tive contato ali com a primeira coisa que eu amei nessa série, a premissa. Quando o primeiro episódio começa, você tem um prólogo ali explicando a origem de tudo, explicando aquele universo. E ali eu já me encantei pela ideia da série. Basicamente é explicado que Lúcifer era um anjo de luz, um sonhador com ideias revolucionárias de criação, mas ele foi visto como problemático pelos anciões do céu, porque segundo eles, a maneira de Lúcifer pensar, as ideias dele eram perigosas. E aí os anciões decidiram expandir o universo, decidiram criar a humanidade sem a participação do Lúcifer. Dessa forma, eles criaram Adão e Lilith. O curioso é que essa história da Lilith não é bíblica, mas essa lenda existe de que Adão teve uma esposa antes de Eva. Essa história se baseia nessa lenda. Lilith foi a primeira mulher, a mulher que foi criada para fazer par com Adão. Porém, Lilith não era submissa, ela não queria simplesmente obedecer às ordens de Adão. E exatamente por isso Adão depois recebeu uma nova mulher, a Eva. E basicamente Lilith fugiu e ela acabou se encontrando com Lúcifer. Lúcifer se sentiu muito atraído pela independência dela e os dois se apaixonaram. E Lúcifer e Lilith queriam compartilhar o conhecimento deles com a humanidade. E exatamente por isso eles ofereceram para Eva ali o fruto do conhecimento do livre-arbítrio. Mas por esse ser um ato de desobediência, o mal acabou se instaurando na Terra, na humanidade. E Lúcifer e Lilith foram banidos para a cratera de escuridão que surgiu a partir dessa desobediência. Afastado do bem e agora restando apenas o mal cercando Lúcifer, ele acabou ficando desiludido e simplesmente desistiu de sonhar. Enquanto isso, Lilith abraçou o mal e se tornou uma imperatriz das trevas. Com todo esse poder em mãos, ela própria empoderou criaturas demoníacas com as suas canções e ela realmente construiu um império. Quanto mais o inferno crescia em população, mais ela se tornava poderosa. Com medo da Lilith acabar se tornando poderosa demais, os anciões do céu tomaram a difícil decisão de promover um extermínio no inferno a cada ano, justamente para diminuir a população do inferno e consequentemente diminuir os poderes da Lilith. Mas os sonhos de Lilith nunca morreram e agora esse legado foi passado para sua filha, Charlie, a princesa do inferno. Cara, esse começo aqui já me ganhou, né? Premissa interessante, inclusive a mitologia de Hazbin Hotel é muito interessante, é muito complexa. Na verdade, nem se limita a apenas Hazbin Hotel, a gente tem também a animação de Helluva Boss que se passa nesse mesmo universo. Mas existem reinos ali dentro, né? Eles chamam de anéis, é como se fossem repartições do inferno. Realmente tem muita coisa pra se explorar. E também não é uma história que se limita no confronto entre o céu e o inferno, não, cara. Existem vários conflitos internos ali, tem muita disputa de poder e realmente tem muita coisa pra se explorar ali. Mas qual que é o arco dessa primeira temporada? Bom, basicamente a Charlie é alguém que quer acabar com o extermínio. Ela se importa com as pessoas que estão ali e ela propõe uma solução diferente. E se ao invés do extermínio anual, a gente tivesse, na verdade, um programa de redenção? Exatamente por isso ela funda o Hazbin Hotel, né? O Hazbin Hotel nada mais é do que uma espécie de reabilitação. É pra isso que serve o hotel, para que as pessoas no inferno tenham uma chance de se redimir e passarem a habitar no céu. Ideia interessante, mas aqui, na minha opinião, já começam os problemas. Porque assim, o cara que tá no inferno teve uma vida inteira pra fazer o que é certo. Meio que o conceito do inferno é justamente punir quem desperdiçou todas as chances possíveis em vida. Agora, uma coisa muito interessante nem todo mundo no inferno de Hazbin Hotel foram pessoas
pessoas que morreram e foram condenadas ao inferno. Existem aqueles que nasceram no inferno, eles são chamados de Hellborns, literalmente nascidos no inferno. Inclusive a Charlie, né? A Charlie é uma Hellborn. Na minha opinião, seria muito mais interessante se a história focasse mais nos Hellborns. E aí na minha cabeça faria mais sentido reivindicar uma redenção pra eles. Porque de fato, essas pessoas nunca tiveram a chance de ir pro céu. Elas nunca foram julgadas. Elas nasceram ali. E aí nesse caso eu concordo que é injusto. O único problema é que praticamente todos os personagens principais de Hazbin Hotel não são Hellborns. Então mudar essa lógica também mudaria a origem, mudaria a essência de todos os personagens, né? Seria complicado. Daria pra fazer, mas seria complicado. Mas assim, sinceramente, esse aqui pra mim não foi o pior problema dessa série, não. E inclusive, eu até consigo olhar essa situação por um outro lado. Se a gente pensar bem, até dá pra entender essa questão da redenção, porque basicamente lá no céu a gente tem Adão. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre os personagens, mas, cara, o Adão é o vilão dessa primeira temporada, é o primeiro ser humano e basicamente ele é um babaca, ele é um escroto, ele é um sádico. E, cara, sinceramente, eu achei muito legal essa abordagem, eu achei muito legal eles colocarem o Adão ali como vilão. Mas só que tem uma questão, como que esse camarada chegou no céu? Sendo o sádico que ele é, como é que ele chegou no céu? Mas meio que isso é questionado na série. A Charlie fala sobre as regras do céu não serem tão claras. Quais são os critérios pra uma pessoa ir pro céu e pra uma pessoa ir pro inferno? Essas regras não são claras. Então isso sugere que talvez existam ali pessoas no inferno que nem deveriam estar ali. Pessoas que viveram no mundo e foram condenadas injustamente. Aparentemente o julgamento do céu é muito superficial e está sujeito a equívocos. E aí sim daria pra gente entender. Se as pessoas que estão ali foram condenadas injustamente, aí realmente eu acho que caberia essa segunda chance. Mas a série acaba não se aprofundando muito nessa questão. Algumas outras questões também são complicadas. No finalzinho da série, o Serpentius, que é um personagem que morreu no inferno se sacrificando ali pelos amigos, acabou alcançando a redenção e após a sua morte ele foi parar no céu. Mas cara, como é que funciona isso? Porque meio que no inferno todo mundo já tá morto, né? Todo mundo que já morreu no mundo real tá ali no inferno e tá morto. E aí você pode morrer de novo e aí você vai parar no céu, né? Mas e se você estiver lá no céu e você tiver uma recaída, vamos dizer que você tá lá no céu e você volta a ser uma pessoa ruim, né? Você se corrompe de novo, né? Se você morrer lá, você aparece no inferno de novo, né? Como é que fica isso? Quantas vezes uma pessoa pode morrer? E geralmente no extermínio as pessoas que morrem desaparecem. Elas deixam de existir. Então é sobre isso quando uma pessoa é executada por um anjo ali no inferno. Se ela não tivesse redimido, ela deixa de existir. Se ela tiver alcançado a redenção, ela vai pro céu. E tipo, ninguém sabia disso, né? O pessoal lá no céu não sabe disso. Quem criou essas regras? Mas como eu comentei, nada disso aqui ainda é a minha maior reclamação. Pra mim, o grande problema, o maior problema de Hazbin Hotel é que basicamente essa série tem uma dificuldade absurda de se assumir. Eu fiquei na dúvida se eu estava assistindo uma série adulta ou uma série infantil. Cara, a série não se define. Sinceramente, não consegui entender direito a proposta de Hazbin Hotel. Ao mesmo tempo, a animação tem uma história ali que chega a ser até um pouco inocente. É uma história muito simples, muito divertida. E pensando na história, realmente a gente não tem muitas questões complexas, não. É uma história simples, é uma história que crianças adorariam assistir. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem cenas extremamente violentas e além de muita putaria, cara. Sim. Pra começar, entre os personagens principais, a gente tem o Angel, que é literalmente um ator de filmes adultos. E ele exerce essa profissão lá no inferno, porque lá no inferno também tem um estúdio de filmes adultos. E tem cenas, cara, é lógico que não são explícitas, mas tem cenas do Angel lá com outros atores, tem orgias, muito palavrão, uma linguagem extremamente adulta. Então pensando nessas coisas, claramente é uma animação adulta, mas pensando na história, eu não vejo muitos adultos curtindo não, cara. Tipo assim, eu sou adulto, mas não me levem como padrão não, cara. Não me levem em consideração. No final das contas, analisando essas coisas, eu acho que Hazbin Hotel é uma série que não foi feita pra ninguém. Eu realmente não sei o que passou na cabeça da criadora, né, a Vivis Pop. Eu não sei qual foi a estratégia quando ela definiu ali em qual público-alvo mirar, sinceramente. Eu acho que essa série tem a dificuldade de se assumir uma série infantil ou se assumir uma série adulta. Ela fica ali no meio do caminho e acaba não tendo uma faixa etária adequada pra série. Ela fica pesada demais pra crianças e adolescentes, mas bobinha demais pra adultos. Bom, e na minha opinião, esse é o maior problema da série. E agora tem a parte que eu mais curti, que eu mais amei nessa série. Hazbin Hotel é um musical e, sem dúvida, as músicas são o ponto alto dessa série. Mano,
extraordinário. Dá pau nos musicais da Disney, tá? Nas animações da Disney, pois é, as músicas de Hazbin Hotel é nível Disney, inclusive superior a muita coisa da Disney. There's no question to be posed. He's unholy case closed. Did you forget that hell is forever? Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter assistido muitas animações recentes da Disney, onde eu me surpreendi com as músicas mais do que as músicas de Hazbin Hotel. São músicas viciantes, são músicas muito bem produzidas, mas a versão original, tá? A versão em inglês, né? Em português elas não são tão legais assim não. Algumas até sim, algumas em português até desce, mas realmente alguns cantores em português deixam muito a desejar. Nem se compara com a qualidade original. Mano, os cantores da série original são caras da Broadway, velho. Então, tipo assim, é alto nível musical, né? São caras muito técnicos, palavra de músico, né? Além da performance vocal, são músicas muito bem arranjadas, instrumentos muito bem tocados. Você tem ali um instrumental criativo, não são músicas genéricas, cada música possui uma identidade própria. E você tem músicas mais pop, mais eletrônicas, mais musical também, estilo Disney. Eu realmente me encantei muito pelas músicas e acredito que é a melhor coisa que essa série tem, né? As músicas. E agora, falando dos personagens, cara, tem personagens muito interessantes ali. Eu particularmente gostei muito do desenvolvimento de alguns. Na minha opinião, 3 personagens se destacam. Um deles, pra mim, sem dúvida, é o Alastor. O Alastor é a figura mais demoníaca que a gente tem nessa animação. É um personagem sombrio, misterioso. A gente sabe que ele tem duplas intenções. Ele está ali ajudando a Charlie, ele é o gerente do hotel da Charlie, mas no fundo fica claro que a gente não pode confiar nele, ele tem ali intenções obscuras, e esse é um mistério que vai se carregando aí ao longo de toda a temporada. É um personagem que intimida, é um personagem forte, ele mostrou um pouco dos seus poderes ali, e realmente ele não é qualquer pessoa. E na minha opinião, sem dúvida, cara, ele é um dos personagens de mais destaque. É um outro camarada que também não fica muito pra trás, é o próprio Adão, né, o vilão da primeira temporada. O Adão, por incrível que pareça, acaba sendo o alívio cômico também. As cenas do Adão geralmente são cenas muito engraçadas. Ele é aquele clássico escrotão, babacão, que a gente se diverte. Não é o tipo de personagem pra gente se inspirar, não é o tipo de personagem pra gente valorizar as características, mas na ficção é engraçado. Um outro personagem muito interessante também é o Vox, né, que compõe ali o trio dos Vs. O Vox já passa uma vibe assim mais de magnata controlador, é o cara que tem ambição de poder, é o cara que também tem planos obscuros. Inclusive, ele é representado por uma televisão, porque ele tem essa característica de comunicador, ele tem o desejo de conquistar o público. Inclusive, rola uma rixa dele com o Alastor, porque o Alastor é o demônio do rádio, ele é o cara da TV. E aí tem uma briga de ego ali, né, cara, né? Ninguém hoje em dia consome rádio, todo mundo hoje prefere a TV. Segundo alguns vazamentos, ele vai ter um destaque maior aí na segunda temporada. Os demais personagens que cercam a Charlie ali, no geral, são interessantes. Entre esses se destacam o Angel e o Husky. Esses personagens teve um pouco da história deles sendo contadas ali, são personagens que carregam dores, cicatrizes, inclusive eles acabam se entendendo por causa disso. Então tem toda uma carga dramática ali por trás e, cara, eu gostei muito da dinâmica entre os dois. E tem aqueles personagens que eu particularmente queria ver mais deles. Uma delas é a Carmilla. A Carmilla é a fornecedora de armas do inferno. Ela inclusive tem muitas armas angelicais, né? Essas armas angelicais são essenciais para se eliminar anjos. Ela é uma guerreira também, inclusive foi ela que descobriu como eliminar anjos. Eu queria ver mais dessa personagem, cara. Eu acho que é uma personagem que tem potencial. Um outro cara também que apareceu muito pouco é o Zeyshel, né? O Zeyshel, a Carmilla, o Alastor e também os Vs fazem parte de um grupo chamado os Overlords, que basicamente é a classe dos demônios mais poderosos do inferno. Eu acho que no geral eu tenho curiosidade pra saber um pouco mais de todos eles, cara. Mas aí por outro lado a gente teve alguns personagens que pelo menos pra mim foram uma decepção. Um deles é o próprio Lúcifer. Mano, a gente tá falando do fucking Lúcifer. O cara é o maioral, é o mais poderoso do inferno. Tá certo que quem construiu tudo foi a Lilith, mas o Lúcifer é o Lúcifer. E cara, definitivamente, esse Lúcifer não é nem um pouco amedrontador, ele não impõe respeito. O cara é fofinho, velho, o Lúcifer é fofinho. E assim, por mais que o Lúcifer dessa história é o sonhador, né, não era alguém mau, mas o fato dele ter sido banido do céu e condenado ao inferno, poderia ter feito ele despertar ali um lado meio sombrio, um lado vingativo. Eu acho o desenvolvimento dele muito fraco, inclusive o relacionamento dele com a Charlie é muito mal construído. Teve um episódio piloto que você encontra no YouTube, que foi o episódio que deu origem a essa série, onde o relacionamento do Lúcifer e da Charlie é um pouquinho mais bem explorado. E voltando a falar da falta de
imponência do Lúcifer, eu acho uma ofensa, cara. Eu acho um absurdo o fato do Alastor ser muito mais amedrontador que o Lúcifer. Mano, o Alastor foi uma pessoa no mundo real que morreu. Tem uma cena do Alastor com o Zeyshel que eu acho muito legal, é que eles vão andando assim nas ruas conversando e todo mundo próximo a eles ali começam a ficar com medo, começam a se esconder. Os caras só estão passando ali, mas a presença deles já impõe respeito, porque a gente tá falando de algumas das criaturas mais poderosas do inferno. O Lúcifer está acima de todas elas e, tipo, todo mundo caga pra ele ali. O cara é o governante do inferno, mas ele toma banho com patinhos. Inclusive, eu acho que talvez seja um mal de família, porque a outra personagem que me irritou muito foi justamente a Charlie. Ela entra num exemplo parecido com a do Lúcifer, ela é extremamente poderosa, mas basicamente é aquela personagem que é irritantemente ingênua. Ela é ingênua no nível que chega a irritar. Geralmente personagens assim irritam. Eu acho um pouco estranho, cara. Ela é a filha do fucking Lúcifer, nascida no inferno. E eu tenho algumas outras pequenas reclamações também. Em alguns momentos eu acho que eles erram no clima da cena. Eu acho que eles erram na dose de humor, por exemplo. É uma série com muito humor, a gente se diverte. Só que tem um momento mais pro finalzinho da série onde a gente tem uma cena de humor que me incomodou, cara. Eu acho que não cabia humor ali naquele momento. A gente tem uma série onde o Serpentium está se sacrificando, ele vai atacar o Adão e o Adão acaba matando ele. Cara, fizeram uma cena engraçada, né? Fizeram uma cena engraçada. A cena em si foi engraçada? Foi engraçada. Mas o contexto da cena me quebra um pouco, velho. Eu fiquei olhando pra essa cena e pera, ele morreu. Tipo, o Serpentium morreu. O cara se sacrificou ali, ele morreu e a cena é engraçada, ela não é dramática. E aí, inclusive, quando mostra o pessoal do Hasbin Hotel ali, né, a Charlie, os amigos dela, tá todo mundo chorando, tá todo mundo triste, porque, mano, é uma cena triste, o cara morreu, velho. Eu acho que eles deveriam ter construído melhor. Eu acho que realmente a cena de humor foi muito legal, mas eles não deveriam ter feito o Serpentium morrer nessa hora. Sei lá, cara, de alguma forma, ao invés dele morrer nesse momento, ele só ficar ferido e aí tem uma cena dramática ali, onde ele morre nos braços de alguém. Sei lá, qualquer saída menos fazer a morte dele ser uma cena engraçada. Um outro momento onde eu acho que eles erram a mão no humor é na cena de luta do Lúcifer contra o Adão. Eu particularmente esperava um combate mais intenso, né? Foi um combate engraçadinho. E no fim a gente até teve um pouco desse lado sombrio do Lúcifer, né? A gente vê ele um pouco mais agressivo ali. Mas mais uma vez o Alastor conseguiu entregar mais que o Lúcifer. A luta do Alastor contra o Adão foi muito mais empolgante, foi muito mais intensa. Até mesmo a luta da Veg contra a Lute foi mais intensa. A Lute é um anjo, ela é o braço direito do Adão. E ela tem uma rivalidade com a Veg é namorada da Charlie e ela também já foi um anjo. Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, teve uma outra cena que me incomodou um pouquinho, que foi justamente na cena onde foi revelado que a Veg, na verdade, tinha sido um anjo. A Charlie não sabia disso, isso foi um plot. Os anjos, eles são aqueles que vão pro inferno pra exterminar a população do inferno. A Veg foi abandonada pelos anjos quando ela poupou a vida de uma criança ali no inferno. E aí a própria Lute corta as asas dela e faz uma cicatriz no olho dela. A Charlie encontra ela sem fazer muitas perguntas e as duas acabam se apaixonando. Acontece que essa revelação da Veg ser um anjo foi revelada assim de qualquer jeito. Quando a Charlie e a Veg vão pro céu pra tentar convencer os anciãos do céu a redimir as almas do inferno, o Adão vai até o quarto da Veg e ele começa a chantagear ela pra fazer a Charlie desistir dessa ideia. E é justamente nesse momento que eles revelam esse segredo. Na minha opinião, eles deveriam ter segurado um pouco mais. Eles deveriam ter mostrado pra gente que o Adão sabia de alguma coisa, mas não revelar o que, e aí ele ameaçaria ela de contar o segredinho dela, mas a gente não saberia qual segredo é esse. E esse segredo seria revelado pra gente no mesmo momento em que ele foi revelado pra Charlie. O Adão revela isso pra Charlie no meio de uma música, e por mais que tenha sido no meio da música, eu acho que a construção desse momento foi muito mais impactante. Eu acho que ali seria um momento perfeito pra eles encaixarem um plot twist. Realmente eu queria estar descobrindo aquilo naquele momento junto com a Charlie. Seria até mais legal pra gente se surpreender junto com a Charlie. Eu acho que teria muito mais impacto se tivesse sido desse jeito. E aí, depois dessa cena, depois dessa revelação, conversando com a Charlie, a Veg contaria o que aconteceu e aí se encaixaria aquela cena onde mostra ela poupando a vida da criança e a Lute cortando as asas dela. E pra finalizar, tem o desfecho, né? Adão é derrotado e aqui, mais uma vez, eu também não curti muito essa parte, não. O Adão é morto pela personagem mais aleatória da série, a Nift. De todos os personagens do hotel, ela foi a menos explorada.
temporada, cara. Eu achei meio anticlimático ele morrer dessa forma. Pra falar a verdade, eu achei precoce ele morrer agora. Eu acho que ele deveria ser derrotado, mas eles deveriam segurar esse personagem um pouco mais. Eu achei ele um personagem muito legal pra eles descartarem ele logo de cara assim na primeira temporada. Eu acho que dava pra segurar esse personagem um pouco mais. Mas é aquela coisa, né? Vai entender as regras do inferno, vai saber se agora ele vai renascer no inferno. Ninguém sabe como é que esse treco funciona. No fim, eu diria que Hazbin Hotel é uma série ali de razoável pra boa. Eu enxergo muito potencial. Eu acho que essa série tem muito que melhorar e dá pra melhorar. Não diria que é uma série ruim, cara. É uma série divertida, premissa interessante, tem bons personagens, músicas maravilhosas. Às vezes se perde um pouquinho na proposta, alguns personagens também prometem muito e entregam muito pouco. Mas no geral é uma série com muito potencial, com muitas possibilidades ali de se explorar, tanto falando dos personagens, como também falando do universo ali, do inferno. Eu acho que é uma série que ainda pode melhorar bastante aí nas próximas temporadas. Vamos ver a temporada 2, né? Mas tudo isso aqui, meus amigos, é a minha opinião. Eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, o que você acha. E enquanto vocês vão comentando, eu fui, valeu!